irmãos. Queria agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando na nossa Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos este trimestre estudando apostasia, um sinal dos últimos dias. Hoje nós teremos um ilustre professor, que ainda não deu aula ainda gravada conosco, mas é o pastor Joab. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua casa, a sua família, Deus abençoe a sua vida. É um prazer nós estarmos juntos, unidos num propósito que é levar a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Lição 10, falando sobre apostasia ainda, um sinal de alerta para a igreja atual. Nós discorreremos aqui alguns assuntos para a nossa edificação e propagação do reino. Amém, Lucas? Amém, pastor. Então, dando prosseguimento aqui, irmãos, como de costume, pegue aí a sua revista, a sua Bíblia, se prepare, porque nós estaremos utilizando agora. Nossa lição de número 10, os irmãos podem abrir aí. O título diz assim: um sinal de alerta para a igreja atual. Nosso fundamento está em 1 João, capítulo 4, versículo 1, e as nossas referências bíblicas em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Vamos ler o nosso fundamento. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Agora a nossa referência bíblica, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Agora eu passo para o nosso professor. Amém, meus irmãos. Apostasia. Nós estamos estudando ao longo de 9 lições, estamos na 10ª, discorrendo sobre apostasia. E é fato que nós sempre ouvimos e cada professor traz o significado de apostasia. Mas eu não poderia deixar, evangelista Lucas, de falar sobre o significado da apostasia para que nós possamos discorrer sobre o assunto com tranquilidade. Apostasia, ela significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado à renúncia da fé, principalmente. E é o que nós estamos enfrentando hoje, a igreja atual, nos últimos dias da igreja aqui na Terra. Nós estamos vivendo, segundo o proposto pelo apóstolo João, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. Então, a apostasia, nós estamos já enfrentando ela, estamos verificando ela em algumas igrejas, e muitas pessoas estão negando a verdadeira e genuína palavra de Deus, pelo fato de que a Bíblia, ela continua sendo o nosso manual, e a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, e a Bíblia não precisa ser atualizada, não é isso, evangelista Lucas? Então, a apostasia, ela é a ação de renegar algo. No texto do fundamento, João capítulo 4, versículo 1, amados, não creis a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, o discípulo amado, está nos ensinando com toda paciência e com toda tranquilidade, demonstrando o amor de Deus por meio do seu Filho, ao qual nos enviou para a nossa salvação.
João, evangelista Lucas, ele fala que nós não podemos simplesmente dar crédito a qualquer espírito que nos fala. Nós precisamos ser, eu vou citar isso ao longo da lição, nós precisamos ser como os crentes de Bereia, que tudo aquilo que era falado era conferido nas Escrituras. Amém, irmãos? Então, João, ele está simplesmente nos ademoestando que nós precisamos sempre provar se os profetas são de Deus. Ele diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, pois estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão se levantando como os falsos profetas, trazendo novas doutrinas, trazendo doutrinas de homens e tentando implantar na igreja. A Bíblia continua sendo o nosso manual. Então, não basta tão somente crer no Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Não, nós precisamos professar a nossa fé e dizer que Jesus morreu por nós para a remissão dos nossos pecados. Amém? Toda pregação que não nos conduz para a cruz é passível de nós indagarmos. Jesus é o centro da nossa vida. O apóstolo, o discípulo amado de Jesus está nos ensinando com paciência e mansidão. Amados, não creais a todo espírito. Então, toda pregação, evangelista Lucas, que não nos conduz para a cruz, não passa de um discurso. Amém? Então, essa é a reflexão, o ensino a respeito dessa questão de João capítulo 4, versículo 1. A nossa referência bíblica, já lida aqui pelo evangelista Lucas, no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo ele escreve essa carta no ano de 51, provavelmente 52 depois de Cristo. Sua primeira carta foi escrita mais ou menos no ano de 49 antes de Cristo, depois de Cristo. E Paulo remete essa carta, evangelista Lucas, de Corinto, quando Paulo ele fica sabendo da notícia de que os crentes da igreja de Tessalônica, eles estão meios que nós podemos dizer frios na fé, talvez ao ponto de quererem ficar estagnados e parados, dizendo que o dia do Senhor já tinha acontecido, porque eles interpretam aquela expressão como ladrão de noite, de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, onde Paulo fala sobre a vinda de Jesus. Então eles confundem os conceitos de repentinamente com o significado da expressão o ladrão de noite, eles confundem o contexto de repentinamente com a sua imediatidade. Então eles acham que o dia do Senhor já tinha acontecido. Então eles pensaram que como Cristo viria logo, ou já tinha vindo no caso, não fazia sentido continuar a trabalhar. E é quando Paulo fala que eles precisavam permanecer na fé e continuar trabalhando, que a vinda do Senhor não tinha acontecido, porque antes da vinda do Senhor aconteceria uma grande apostasia, e essa grande apostasia seria comandada pelo anticristo, entendeu? Então, Paulo corrige nessa segunda epístola, explicando que alguns eventos deviam ocorrer antes do dia de Cristo, como, por exemplo, essa grande apostasia, que seria liderada por alguém que representa o resumo da ilegalidade, né? E da anarquia, o anticristo. Além do mais, Paulo diz aos crentes de Tessalônica que deviam viver, não necessariamente eles deviam viver às custas dos outros, mas continuar trabalhando, que o dia que o Senhor ainda não teria vindo. Em resumo, essa carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, eles estavam apreensivos a respeito da grande perseguição que eles enfrentavam. Então, a igreja, ela está vivendo os últimos dias dela aqui na Terra, é fato, e a apostasia é um sinal de alerta. Existem hoje muitas pessoas que estão apóstolos da fé e estão vivendo a doutrina de homens. Nós precisamos ser como aquelas 5 virgens
prudentes, que estavam preparadas com as suas botijas cheias de azeite, aguardando a vinda do Senhor. Amém, irmão Lucas? Sim, é verdade. Um exemplo que eu ouvi uma vez é que nós, como cristãos, um ateu estava conversando com um cristão, né? E esse cristão ele chegou a uma conclusão após ele fazer uma introspecção na sua vida pela seguinte forma: o ateu ele dizia que não acreditava em Deus, mas o cristão ele levava a sua Bíblia e ia para a igreja todos os dias. Mas ele chegou a uma fase na sua vida que ele percebeu que a palavra de Deus não estava sendo aplicada à sua vida. E com a sua forma de viver no seu dia a dia, ele não estava como uma pessoa que é praticante da palavra de Deus. Então ele chegou à conclusão que ele era pior do que um ateu. Porque o ateu, ele diz que não acredita. Agora, alguém que diz que acredita, mas não vive, não anda segundo esses preceitos, é um perigo muito grande, porque nós podemos estar a ponto de nós sermos um apostata, achando não ser, continuando a vir à igreja, mas como se nós estivéssemos já apostatados da fé. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sim, nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar sempre vigilantes. A vigilância, ela precede a oração. Vigiai e orai. Jesus está às portas, isso é fato. Partindo para a linha da lição, a ordem, nós falamos a introdução, né? Quando Paulo recebe essa notícia em sua segunda viagem missionária, de que os cristãos estavam atônitos, estavam apreensivos, e ele tenta acalmar. E os detalhes implícitos nessa lição, proposto pelo comentarista, o pastor Marco Campos, essa epístola, os detalhes implícitos nessa epístola mostram que a apostasia é, sem dúvida, um sinal dos últimos dias. E nós estamos vivendo isso, né, Lucas? Nós precisamos ser, mais uma vez eu falo, como os crentes de Bereia. Precisamos ter a palavra de Deus como nosso manual e tudo que é dito ser conferido. Porque a igreja hoje, nós estamos aqui de portas abertas, mas é uma igreja que prega o evangelho, e um evangelho que transforma e muda o pecador. Nós recebemos as pessoas e as pessoas são tratadas de forma que reconheçam que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu por nós para a remissão dos nossos pecados e voltará. Ele disse: vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus está voltando e o papel da igreja hoje é combater a apostasia e pregar o evangelho genuíno. Então, as ações que precedem a apostasia, no tópico 1, o item 1.1, perseguição espiritual. Nós sabemos que o cristianismo ele floresceu sob severas perseguições. Jesus ele nos alerta isso no livro de Mateus, capítulo 24. O comentarista ele comenta aqui, nesse tópico, que até meados do quarto século foram severas investidas contra os cristãos sob a chancela de Roma. E foi num curto intervalo de tempo entre a escrita da primeira e da segunda carta aos Tessalonicenses que os cristãos sofreram essas perseguições. Alguns eruditos falam que a perseguição ela serve para fortificar ou então para, de fato, acabar com isso, né? Eu trouxe um comentário aqui a respeito disso, Efésios capítulo 4, versículo 4. Paulo diz que há somente um corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Deus, uma só fé, um só batismo e um único Deus. Então, ou seja, há apenas uma igreja. E essa igreja, desde os primórdios, ela tem sido perseguida. Mas nós somos uma igreja sem, como é que eu posso dizer, qualquer patrimônio físico. Em sua unidade, nós somos sustentados pela fé. Nós somos sustentados sobre a unidade de Deus. Por isso, a igreja ela é um organismo vivo, divino, porém no meio do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Como a Bíblia diz, nós somos peregrinos,
somos forasteiros, estamos aqui hoje como embaixadores do Evangelho. Por isso nós somos perseguidos, em todas as áreas, em todas as formas. Na época do início do século IV, sob a chancela de Roma, a igreja era perseguida. Hoje, nós somos perseguidos de várias formas. Existe uma perseguição verdadeiramente instaurada. Então é fato, evangelista Lucas e meus irmãos, que a igreja, ela tem de estar no mundo, ainda que não deva se contaminar com o mesmo, porém essa permanência tem acarretado à igreja a nossa realidade que nós estamos vivendo. Qual é a nossa realidade? A perseguição. É claro que nós podemos ver e observar vários tipos de degraus, até onde nós somos perseguidos. Seja em local de trabalho, porque nós somos a igreja. Você representa a igreja. Então a perseguição ela se dá de várias formas. Quantas vezes em nossa caminhada nós estamos em um local e as pessoas perguntam, qual é a sua religião? Eu sou cristão, sou protestante, sou evangélico. E de fato ali já começa uma perseguição, não é isso? Então a igreja, ela foi perseguida, está sendo perseguida e será perseguida até a volta de Cristo. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, expressa uma realidade bem presente, onde Paulo diz, escrevendo a Timóteo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então a igreja, ela tem de enfrentar essa perseguição no mundo, pois a verdade, eu volto a dizer, a palavra de Deus, ela é imutável, como Paulo escreveu a Timóteo. Se nós queremos viver piedosamente em Cristo, nós seremos perseguidos. Paulo fala aqui no futuro, serão perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos e seremos perseguidos até a volta dele. Amém? Verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante também nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Tem uma coisa que faz parte das bem-aventuranças, é que, eu vou ler os versículos para os irmãos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, pessoas que verdadeiramente falavam a verdade. E nós, como o pastor Joab falou, a Bíblia ela vai contra a carne, ela vai contra o mundo. Jesus Cristo, a igreja, o reino de Deus, ele vai nessa contramão. Então, é impossível nós não sermos injuriados, nós não sermos perseguidos, então nós temos que saber lidar com isso. Amém. Bem colocado. Nós precisamos saber lidar com isso e não é que nós temos um tempo de validade para essa perseguição. É até a volta de Cristo. Paulo escreveu a Timóteo, serão perseguidos. Amém, irmãos? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem colocar nos comentários aí que prontamente nós iremos responder. Amém? O item 1.2, evangelista Lucas, fala sobre as falsas profecias. E isso é uma questão muito atual que nós estamos vivendo. Existem muitas pessoas, não podemos citar nome por questões de ética, mas existem muitos homens e mulheres que estão instituindo as suas doutrinas e estão deixando a palavra de Deus de lado. Eu volto a dizer, a palavra de Deus ela é imutável e sempre será a palavra de Deus, o nosso manual. Então as falsas profecias são ações que precedem a apostasia e um sinal para a igreja nos últimos dias. Jeremias é um profeta que viveu intensamente isso. No tempo de Jeremias havia falsos profetas que pregavam mensagens bonitas, mensagens que traziam afago ao ego, tranquilidade. E eu fico preocupado, evangelista Lucas, naquelas profecias onde não há o confronto, né? Onde não há o confronto, que as palavras bonitas. Só que Jeremias, ele chama a responsabilidade, ele fala, olha, arrependei-vos. É chegado o tempo e é preciso
de preciso arrependimento. Então, no tempo de Jeremias, havia falsos profetas que pregavam mensagens bonitas, que vendiam ilusões, que enganavam o povo. Mas o profeta de Deus, Jeremias, adverte dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos falsos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Esses falsos profetas são profissionais da religião. Nós lembramos agora do texto do fundamento. O que João falou? O discípulo amado, com tranquilidade e calma. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm se levantado no mundo. Esses não são profetas, e sim profissionais da religião. E permita-me dizer, profetizam até como uma moeda de troca. Não existe a profecia do confronto, né? Estamos vivendo isso nos últimos dias. Pessoas que levam palavras que satisfazem o seu ego, trazem tranquilidade, e existe uma moeda de troca, evangelista Lucas, para isso. Não é isso? Então, assim como havia falsos profetas na época de Jeremias, que diziam as coisas que Deus não havia falado, hoje a igreja atual vive este momento com falsas profecias, e eu volto a falar, evangelista Lucas, eu acho que eu já falei umas 3 ou 4 vezes, mas vou falar até o final. Precisamos ser como os crentes de Bereia. Tudo que era falado, Atos capítulo 17, versículo 11, ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas que eram ditas estavam assim. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Já na época, lá na igreja de Bereia, levantavam-se os falsos profetas, alguém falava alguma coisa, eles iam conferir nas Escrituras se isso que estava sendo falado estava lá. Diferente dos crentes de Tessalônica, que pararam de trabalhar, achando que o dia do Senhor já tinha acontecido, e não se atenharam a ler o que Paulo de fato escreveu na sua primeira carta. Foi necessário Paulo escrever uma segunda carta, explicando para eles o que estava acontecendo. Por quê, evangelista Lucas? Alguns falaram à igreja de Tessalônica se passando por Paulo, que o dia do Senhor já tinha acontecido. Então Paulo escreve, olha, antes que venham essas coisas, virá uma grande apostasia. E os falsos profetas são ações que antecedem a vinda do Senhor, como a apostasia. Então, tudo que os profetas falsos, eles falavam, aquilo que o povo queria ouvir, eram aplaudidos, pregavam abundância de bênçãos, pregavam que aquilo Deus vai, bênçãos materiais, para um povo afundado no pecado e na idolatria. O povo era aplaudido. O povo afundado no pecado e na idolatria. Deus levanta Jeremias e fala, arrependei-vos. Tanto é que Jeremias ele é considerado o profeta das lágrimas, né? Alguns chamam até de profeta chorão. Então, assim, como havia falsos profetas na época de Jeremias, que diziam às pessoas coisas que eles queriam ouvir, existem hoje também os falsos profetas que instituem doutrinas falsas, trazem palavras errôneas que vão contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, sendo instituído na igreja. Mas nós precisamos nos posicionar como verdadeiros profetas do Senhor, que pregamos a palavra de Deus e levar a mensagem do Evangelho que cura, liberta e transforma, de forma que venham ser confrontados pela palavra e mudem de vida. Deus pode dar tudo e não só o que queremos ouvir. Ouvindo de homens e mulheres que dizem ser levantados por Deus, aonde Deus não está nessa situação. São os falsos profetas. Amém? É verdade. O que nós vemos muito também é que, igual o nosso pastor, o pastor Aaron fala muito, é um texto sem contexto, ele vira pretexto para uma heresia. Então realmente a gente deve sempre procurar conhecer e prosseguir em conhecer as Escrituras Sagradas. Amém, isso é verdade. E
E os falsos profetas, eles vêm com doutrinas erradas, vãs doutrinas, acompanhadas de heresias, se achando como se fosse o mandado por Deus. E verdadeiramente Deus não está assim. Evangelista Lucas, eu elenquei aqui 10 características de um falso profeta. E nós vamos segundo o terceiro ponto, né, do item 1, e eu vou elencar aqui essas 10 características de um falso profeta. Primeiro, um falso profeta, ele relativiza as escrituras em todo o tempo. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para este, as escrituras são falíveis, onde elas são infalíveis, não é isso? E não deve servir como plano de referência para o cristão. Olha só, isso que o falso profeta, ele fala, a Bíblia não é um plano de referência para os cristãos. Segundo, um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Ele comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. É um verdadeiro apóstolo, não é isso? Fala mais da terra do que do céu. Isso. Um falso profeta considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras. Um falso profeta anuncia, prega e proclama o evangelho absolutamente antropocêntrico. Olha só, o seu eu, né? Ele prega o seu eu, né? Jesus não, a cruz não, o centro de tudo não. Eu posso, eu faço. Não é assim. Um falso profeta interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrinas segundo o desejo do seu coração. Sexto, o falso profeta prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade de sofrimento e anunciando o cristianismo desprovido da cruz. Isso me faz lembrar que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele não falou para a sua igreja que nós seríamos renegados de problemas, dificuldades. Não, ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, assim como eu venci o mundo, você também vai voltar. Ele não prometeu que nós seríamos isentos de problemas. Os falsos profetas é aquele profeta da teoria positiva, né, da confissão positiva. Não, você não pode sofrer de forma nenhuma, não tem sofrimento, você não pode sofrer, não é assim não. Não é assim não. No mundo nós teremos aflições, mas ser de bom ânimo. Eu venci o mundo, isso é a palavra de Jesus, não é isso? Sétimo, um falso profeta, ele sincretiza o evangelho, miscigenando a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. Um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Bem atual isso, né, meu Jesus? Bem atual. Nono, um falso profeta se considera melhor do que os outros. Em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. Um pastor, ele não está satisfeito com o nome pastor. Ele acha que o pastor é como se fosse uma posição rala. É como se fosse no quartel, né? Ele se acha um soldado onde ele poderia ser um oficial general. E começa a criar títulos totalmente apóstatas. Não é isso? E o último, um falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega. Prega sobre Cristo, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado com ele. Falar sobre o Espírito Santo de Deus e não o conhecer é o fim da picada. E isso um falso profeta faz. É edificar sua casa sobre a areia, né? Mas a tempestade, o passar do tempo vai revelar os que são e os que não são a cada dia. E Cristo, ele foi, é e continuará sendo a rocha. Ele não mudou o discurso. Nós precisamos edificar a nossa fé sobre Cristo. Passando por momentos difíceis, dificuldades, tudo vai vir. Mas nós não devemos abandonar a verdadeira profecia que é a palavra de Deus. Amém? Partimos para o tópico 1.3, desorientação espiritual. Evangelista Lucas, é fato que o diabo ele tem interesse hoje de causar confusão, né? Ele quer instituir uma desorientação. Ele fez isso no Jardim do Éden. Usou aquela serpente como seu interlocutor para causar uma desorientação no casal que Deus havia colocado no jardim. E ele continua fazendo da mesma forma, agindo da mesma forma,
causando uma desorientação. Então, a falsa carta recebida pelos crentes de Tessalônica, que não foi escrita por Paulo, deixou completamente desorientado. Mas espera aí, como é que é? Jesus já voltou, o dia do Senhor já aconteceu e nós não estamos aqui, então vamos parar, não vale a pena mais continuar, vamos ficar quietos. Aí Paulo escreve, não é assim. Não tem como o Senhor ter vindo sem uma grande apostasia acontecer. Então ele tenta causar confusão. Se ele não causa, porque antes dele cumprir o desejo do coração dele, que é matar, roubar e destruir, ele vai causar uma desestrutura, ele vai tocar ali na base para desestruturar. Mas nós precisamos, nesses últimos dias que nós estamos atravessando, nós precisamos praticar o que diz em Mateus 22, 29. Diz assim, eu vou ler. Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, o diabo não tem poder, Satanás não tem poder de causar uma desorientação. Então, nesses últimos dias que atravessamos, a única forma de não ficar desorientado e ser engodado com tanto achismo teológico é procurar conhecer a verdade das Escrituras e colocá-las em prática. Amém? A palavra de Deus, ela só é viva e eficaz quando nós a praticamos. Né? A expressão prática da palavra é a nossa fé a cada dia. E Satanás, ele seja usando um falso profeta, uma falsa fala, ou uma estratégia deles. Sempre foi camuflar a verdade para trazer instabilidade e desorientação espiritual. Ele vai usar falsos profetas, ele vai usar a forma de perseguição, ele vai usar tudo quanto for para causar uma desorientação espiritual. Mas nós precisamos ser como Salomão escreveu em Eclesiastes. Nós, como cristãos, nós somos como um cordão de 3 dobras, né? Nós não podemos ser atacados facilmente. Precisamos estar firmes, vigilantes e constantes na presença do Senhor. Então é isso. O diabo ele tem interesse de causar uma desorientação e trazer, de um certo modo, uma instabilidade, né? Para o povo. Então Pedro ele escreveu que nós precisamos vigiar e orar, porque o diabo ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então esse versículo ele revela que o objetivo do diabo é muito claro. Qual é? Destruir vidas. Não tem outra forma. Então não importa quem estiver na sua mira, ele quer causar. Porque o interesse dele é trazer a apostasia, ele instaura a desorientação e para ele é como se ele tivesse vencido aquela pessoa. Não é isso? Mais alguma colocação? Podemos seguir? O Satanás ele vem de forma muito sutil, né? Sutil, você falou. Ele conta uma meia-verdade para confundir a nossa mente, para que devagarzinho nós vamos desfazendo os nossos conceitos, as nossas bases, para que ele possa operar realmente a morte e a destruição. É verdade. Esse é o plano dele, né? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não é isso? Só que o interesse dele, como você falou, ele vem de forma sutil. Ele quer trazer a instabilidade, causar o caos, o profeta do caos, a desordem. É esse o interesse dele. Seguindo aqui a ordem, um sinal de alerta para a vinda de Cristo. O fenômeno, evangelista Lucas, da parousia, exposto aqui pelo comentarista. Paulo aos Tessalonicenses, ele fala sobre a segunda vinda de Jesus. Esse termo usado, ele é bem técnico, né? A parousia significa, o vocábulo da parousia, traduzido neste versículo como vinda, ele significa basicamente presença ou chegada. Assim mesmo, Jesus, que subiu aos céus, virá outra vez em uma presença física, é o fenômeno da parousia, a vinda, a presença, a chegada. O comentarista ele elenca aqui que antigamente a presença ou vinda, né, o uso técnico desse termo indicava a chegada de um rei. Parousia era dividido em 3 etapas. Ele estava vindo, depois ele estava chegando e por último ele estava presente. Então esse fenômeno do grego parousia significa vinda,
presença, chegada, né? Por isso que Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo, esse termo é usado por ele, é parousia. E ele escreveu nos seus últimos dias a Timóteo, né? Nós podemos verificar que o que Paulo escreveu a Timóteo, em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8. Ele disse assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Olha o fenômeno da parousia. Jesus há de julgar na sua vinda e no seu reino. E lá no último versículo, ele escrevendo a Timóteo, orientando ele escreve assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça está me guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. O fenômeno, né, da parousia. E o interessante, evangelista Lucas, que Paulo, ele escrevendo a Timóteo, e nós estamos falando sobre esse fenômeno da parousia, e ele admoesta Timóteo, dizendo que virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Interessante que é bem atual, né? O termo que nós estamos usando, que Paulo estava escrevendo. Mas falando ainda sobre a parousia, ele fala, olha, eu estou sendo oferecido por aspersão, o dia da minha partida é chegado, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora está me reguardado a coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia todos que amam a sua vinda. Então é isso aí, essa questão da parousia, a presença, a chegada, a vinda. É isso sim, que ela pode vir tanto de forma individual, né, como estava acontecendo com Paulo, quanto no arrebatamento da igreja. Isso. Então, essa questão desse fenômeno aqui é uma parte mais técnica, né? Eu acho que não tem muito o que falar a mais do que isso aí. O tópico 2.2, seguimos aí na lição, a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo. João capítulo 2, 1 João capítulo 2, versículo 18, João diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. A vinda de Cristo e a manifestação do anticristo, proposto aqui na sua segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo mostra aquilo que nós falamos na introdução, que muitos tessalonicenses estavam equivocados em relação à segunda vinda do Senhor. Ele destaca que antes da vinda de Jesus haveria uma grande apostasia da fé em Cristo e também a manifestação do anticristo, que Paulo ele chama também de homem do pecado, filho da perdição. E ele corrige a falsa notícia que a segunda vinda de Cristo já havia ocorrido, e ele exorta aqueles homens a permanecerem firmes na fé que o Senhor Jesus estavam com eles e o dia do Senhor ainda não era chegado. Evangelista Lucas, o apóstolo Paulo tinha de lidar com falsos mestres que diziam que a vinda do Senhor já tinha vindo. Paulo estava na sua segunda viagem missionária e várias pessoas escrevendo de forma errada. Então, Paulo ele escreve essa segunda carta e ele fala, olha, Jesus a segunda vinda de Jesus não se dará antes de uma grande apostasia a ser instaurada, e essa apostasia será comandada, será guiada, será remada pelo anticristo, pelo filho da perdição, pelo homem do pecado. E o nome do anticristo, ele provém das epístolas de João, onde João dá a entender que este personagem virá futuramente. Nós precisamos tomar cuidado com os muitos anticristos que podem existir, que falsamente alegavam ser ungidos, né? Por outro lado, o anticristo final já está condenado à destruição e seu tempo será comparativamente curto. Entendeu? Então, a vinda de Cristo e a manifestação do anticristo.
Jesus só virá quando uma grande apostasia for instaurada, um abandono da fé e a manifestação do anticristo. Sim. Um versículo muito interessante, em 1 João também, capítulo 4, diz assim, 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Ou seja, o Anticristo, ou o Espírito do Anticristo, ele quer tirar Jesus Cristo do foco. Quer dizer que Jesus Cristo foi um homem, que foi algo que já passou, ou então até uma história criada. Tirar o Espírito Santo, né, de cena, ele quer tirar o Espírito Santo de cena e instaurar a sua doutrina falsa, desculpa. Né? A sua doutrina, a sua enganação. Isso. Então por isso que Paulo explicou que aquele dia não viria sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isto é, esta apostasia é a revelação do anticristo. Esta apostasia e a revelação do anticristo seriam as primeiras coisas a acontecerem no dia do Senhor. Assim não aconteceria enquanto o mistério da injustiça estivesse refreado. 2 Tessalonicenses 2,7 diz isso. Posto que tais coisas ainda não tinham acontecido, o dia do Senhor ainda não era chegado, e ainda podiam eles encorajar-se uns aos outros com a presença certa de serem arrebatados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Amém? Então, o que Paulo, em resumo, em suma, o que Paulo está falando aqui à congregação de Tessalônica, olha, voltem a trabalhar, fiquem firmes na fé. A vinda do Senhor não se dará antes de uma grande apostasia e a manifestação do Filho do pecado. Amém, meu irmão? Mais algum comentário? Podemos prosseguir? Pode ficar à vontade. Se quiser incomodar, interromper, né? Pode proceder aí. A grande apostasia global está em curso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1. Você pode ler, por favor? 2 Timóteo 4:1 Isso. diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Pois é. Por isso que Paulo já estava visualizando, né? Tudo aquilo que Jesus falou se cumprindo em seus dias. Segundo o teólogo contemporâneo Dr. Donald Stumps, ele fala que nos últimos dias muitas igrejas permitirão quase tudo para terem muitos membros, dinheiro, sucesso e prestígio, abandonando a comunhão salvífica de Cristo e rendendo-se ao pecado da imoralidade. É a grande apostasia. É uma grande verdade. Então, muitas igrejas, elas permitirão tudo. Isso é tão atual, talvez nós estamos vivendo isso, né, Lucas? Uma igreja trazendo a atualidade para dentro de si. Nós não vamos entrar em nenhum mérito aqui individual, mas a Bíblia, ela é imutável, palavra de Deus, e não muda. O comentarista disse aqui, devido às perseguições, às falsas profecias e à evidente desorientação espiritual, os crentes de Tessalônica experimentaram uma apostasia pessoal de dimensões locais. No entanto, o próprio Jesus, bem como o apóstolo Paulo, falaram de um quadro espiritual e moral sóbrio e complicado para a igreja com avançados dias. Jesus já estava nos alertando. E Paulo fala aqui, como você acabou de ler, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a doutrinas de demônio, trazendo uma apostasia no sentido global, doutrinas de homens, falsos profetas, e uma perseguição sendo instituída e a igreja sofrendo. Por isso que o teólogo contemporâneo, Dr. Donald Stumps, ele fala que nos últimos dias muitas igrejas permitirão quase tudo, né? Ele coloca entre aspas aqui, quase tudo, para terem muitos membros. Então, aquela questão, né, Lucas? Vale tudo para ter
membro, para ter prestígio, para ter dinheiro, então vale tudo. E não é assim. O Evangelho é um Evangelho confrontador. Amém? E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo ele disse que ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a apostasia global, ela já está em curso. Nós estamos vivendo uma grande apostasia. É uma grande realidade, né? O que nós vemos hoje, a questão é que o inimigo ele entra com sutileza. O evangelho antropocêntrico, trazendo um homem para o centro, ele não vai produzir frutos bons, ele vai produzir frutos ruins. Isso. E esses frutos ruins vai ser justamente esse evangelho que vai ser um evangelho terreno, um evangelho que vai trazer afago, que vai esconder os seus pecados, não vai lavar as suas vestes no sangue de Cristo, vai esconder Cristo. E isso vai produzir frutos podres. Na verdade, não vai ser infrutífero. Ou se vir produzir algum fruto, vai ser podre. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso nos nossos dias. É verdade. E essa grande apostasia, de fato, ela está em curso mesmo, né? Estamos vivendo essa questão dessa atualidade, querendo atualizar as coisas, né? Mas venceremos em nome de Jesus. Podemos prosseguir? Tópico 3, o último tópico da lição, 3.1. Tópico 3 diz, cuidado com todo tipo de engano. E o tópico 3.1 diz, ninguém de maneira nenhuma vos engane. João 8,44. Quem é o pai da mentira? O diabo. Nós vamos agora de contrapartida, João 8,32. Jesus é a verdade que liberta. O diabo é o pai da mentira, Jesus é a verdade que liberta. Então, nós temos duas situações. Cabe a nós escolher. Não devemos nos enganar, precisamos ter cuidado. O diabo, como você falou anteriormente, ele vem de forma sutil, não é isso, Lucas? E o diabo, o interesse dele é instaurar a mentira. Tudo aquilo que se é dito que não é verdade, lógico, torna-se uma mentira. E o engano é uma mentira, né? O diabo, ele é sagaz. Como eu disse, no princípio das coisas, o diabo usa uma serpente como seu interlocutor para quê? Enganar. Instaurar ali uma desordem, né? Uma desorientação. E é isso aí que ele faz. 2 Timóteo, Lucas, capítulo 3, versículo de 1 a 5, você pode ler? E aí eu faço um comentário e eu passo a palavra para você comentar também. 3, de 1 a 5, diz assim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Olha o que Paulo está falando. Destes afasta-te. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. Ele vai usar de sutileza, usando falsos profetas, usando artifícios para instaurar o caos. Jesus é a verdade que liberta. E nós devemos vigiar e nos afastar. Então, a cada dia que passa, nós notamos como vivemos este momento na história. O Espírito de Deus, principalmente, testifica que chegou o tempo da apostasia. E basta nós observarmos de perto o que nós estamos enfrentando hoje. Podemos identificá-la facilmente, principalmente nas novas gerações. O importante é ser feliz, o importante é satisfazer a vontade, o importante é viver. Não há mais recato, né? Não há mais temor, não há mais respeito, ou qualquer coisa do gênero. Não há nada. Tudo que existe é o desejo pessoal, é a ganância, é o egoísmo. Cada um deles é o seu próprio eu. Por isso que Paulo falou aí, quando você leu em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Deste, afasta-te. Amém? Essa é a verdade. Porque
Se nós pararmos para prestar atenção, meus irmãos, nós somos influenciados, as nossas doutrinas, os nossos ensinos bíblicos, baseados na palavra de Deus, eles são confrontados desde a nossa meninice, assistindo desenhos que eles são engraçados, mas eles distorcem um pouco a palavra de Deus. E quando nós crescemos, nós assistimos filmes ou séries, e todas elas vão distorcendo verdades da palavra de Deus. Só que nós não percebemos isso. Mas isso, como o nosso pastor Aaron também disse, nós estamos imersos na cultura. E nós temos que saber discernir o que é de Deus e o que não é, e como nós estamos sendo influenciados para aquilo que não é de Deus. Então nós temos que prestar atenção muito nisso, porque é sutil esse esfriamento da nossa fé. Amém. Lucas, então nós vamos para o tópico 3.2, fortalecei-vos na fé. Efésios capítulo 6, você pode ler, por favor? Efésios capítulo 6, versículo 10 a 11. Eu acho que é a palavra certeira para esse tópico. Efésios capítulo 6, versículo 10. Paulo, quando ele escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz, olha, o dia do Senhor ainda não é vindo, será precedido de uma grande apostasia, e ele fala, fique firme, fortaleça na fé, volte a trabalhar, né? Fique firme, fortalecei-vos na fé. Então, ele nos exorta a permanecerem firmes na fé e guardarem os bons ensinamentos que eles tinham recebido. E essa exortação ela serve para todos os cristãos. O comentarista diz isso. Essa exortação serve para todos os cristãos de todos os tempos, pois não está livre de serem enganados e tampouco livre de constantes ataques do inimigo e da cruz de Cristo. Pode ler, por favor, Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Lucas, evangelista Lucas, algo que algumas pessoas sabem e outras não, é que a fé é sempre ativa e ela sempre está em movimento, a qual um coração batendo. O coração, se ele parar de bater, tem vida? Então a fé, ela é simplesmente o coração da nossa vida espiritual. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se ele parar, morremos espiritualmente falando. Então, o que você leu aí, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que nós devemos nos alimentar da nossa fé. E isso é possível indo direto na fonte. Qual é a fonte? A palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, outra coisa que muitos não sabem, a palavra de Deus só é fonte de fé por causa disso. Olha só, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Então, a fé é o coração da vida espiritual. Amém? Sem fé é impossível, né? Nós prosseguirmos. Né? Nós sabemos que o reformador, né, um dos reformadores da igreja principal, ele se deparou um dia com aquele versículo em Romanos que diz que o evangelho é de fé em fé. Isso. E isso, na igreja católica, Martinho Lutero, ele foi confrontado com todas aquelas obras, aquilo que era feito, mas não havia uma fé verdadeira. E ele passou a mudar. Ele fez uma reforma. E nós devemos aqui, finalizando o último tópico, 3.3, estar preparados e continuar trabalhando. Que Paulo orienta os crentes de Tessalônica. Olha, continue trabalhando e estejam preparados. O Senhor virá. Jesus voltará. Nós precisamos dar continuidade à nossa vida normal, mas sempre estar preparados. Eu exemplifico muito a questão das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes.
prudentes estavam preparados. Quando foi anunciado o noivo, eles estavam lá preparados. Nós devemos dar continuidade à nossa vida, trabalhando, nos organizando, mas estar preparado. Então, Paulo dá importância no valor do trabalho. Ele termina pedindo que os irmãos façam sempre o bem e saúdam com bênção de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque alguns estavam no meio da igreja e não queriam trabalhar, esperando a volta de Cristo. E o apóstolo Paulo exorta a realizar o trabalho honesto, como ele. Ele exorta a realizar o trabalho honesto. Ele mesmo dá o exemplo de como trabalhar com esforço e fadiga, sem ser pesado a ninguém. A vida normal, mas estar preparado. É o equilíbrio, né? É o Isso. equilíbrio que não é eu que defino, não somos nós que definimos, é a palavra de Deus que nos define com o próprio exemplo de Jesus Cristo. Verdade. Durante o seu ministério, existem coisas que às vezes a gente não faz por achar que vai ser muito custoso, mas nós olharmos Jesus Cristo, ele orava muito, buscava muito a Deus, se alimentava às vezes pouco. Não estou dizendo para nós vivermos assim, mas o equilíbrio do Evangelho, o equilíbrio que Jesus Cristo nos ensina é dar prioridade a Deus, dar prioridade a Ele. É verdade. Meus irmãos, então nós concluímos esta lição, um sinal de alerta para os últimos dias. Nós devemos estar alerta com tão evidente sinal de apostasia, acordarmos do sono, da negligência, estarmos preparados, porque o Senhor voltará. Uma grande apostasia está instaurada em toda a humanidade. Falsos profetas, perseguições, mas nós devemos, sobre modo, guardar a nossa fé e ser perseverantes. E eu concluo esta lição com um texto bíblico, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, que diz: Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Precisamos estar alerta, não dar ouvidos às heresias, doutrina de demônios, estar vigilantes e preparados, que o Senhor voltará, tendo sempre como base a palavra de Deus, o Evangelho da cruz, que liberta e transforma o homem do pecado. Nós estamos aqui na terra como igreja para levar o Evangelho de salvação, trazer as boas novas de salvação, o Evangelho que cura, liberta e transforma. Estamos de portas abertas para pregar o Evangelho, que cura, liberta e transforma. É verdade. E eu já quero agradecer a presença do nosso pastor Joab, nosso professor de hoje, e dizer aos irmãos que você que pode, venha à igreja, congregue conosco, e nós estaremos sempre continuando postando essas aulas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, os seus negócios, e orem por nós. Abençoe o Ministério Internacional do Guará, curta esse vídeo, comente, compartilhe, que aqui é um lugar de paz, o Evangelho é pregado e vidas estão sendo libertas e transformadas pelo poder do Evangelho. Deus abençoe, esteja conosco na nossa Escola Bíblica Dominical, que é um ensino teológico e muito proveitoso para as nossas vidas. Deus abençoe, forte abraço.